A presença de Deus nos traz descanso no dia, e a presença de Deus nos capacita iluminando-nos por meio do Santo Espírito para ouvirmos a palavra e também para praticá-la. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. Confesso aos irmãos que este ano eu fui desafiado. Estão ouvindo? Ótimo. Mais ou menos. Enquanto eu vou falando, eles vão equalizando o som. Fui desafiado pelo fato de que Reverendo Maurício e eu, nós dividimos os textos do ano inteiro, né? E isso acaba nos desafiando porque nós fugimos da inclinação que nós temos de expor o texto que temos mais familiaridade e começamos a expor outros textos que outrora não tínhamos estudado tão a fundo. E isso nos serve de edificação tanto para a igreja, mas principalmente, digo por mim, e creio que com o reverendo Maurício é do mesmo modo, para nós que estudamos. E eu achei um texto, olhando assim, pequeno, e eu pensei, Senhor, mas o que eu vou falar aí? O que eu vou falar neste texto? Um texto tão conhecido de todos nós. Minha mãe disse que eu sou um pouco exagerado, e eu acho que eu sou mesmo, porque eu já comecei a pensar, acho que, sei não, será que eu consigo pregar? Será que, de fato, o Senhor me chamou para isso? E o que eu fiz foi buscar em oração, para que o Senhor me mostrasse o que Ele tem a dizer com este texto, não só para mim, mas para a sua igreja, a fim de edificá-la. E eu confesso que eu fiquei impressionado pelo fato de que um texto pequeno, mas ele tem ensinamentos grandiosos para nós, para a nossa vida. E por ora, nos dias que eu passei estudando, eu ia do riso às lágrimas, não de tristeza, mas de emoção, meditando sobre o ministério da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas coisas que este ministério nos ensina e que eu espero que o Santo Espírito nos ilumine para que possamos entendê-lo. Vamos ler este texto. Como é um texto pequeno, Lucas 3, versículo 21 ao 22, eu quero convidar a igreja para que leia comigo. Vamos ler? E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Deus, a tua palavra foi lida. Palavra esta que o Senhor inspirou os teus servos a que escrevesse. E nós sabemos, ó Deus, que ela é inerrante e ela nos é suficiente pelo fato de que foi o Santo Espírito que inspirou e nos ilumina hoje para que possamos entendê-la, para que através da leitura e da exposição dela, nós possamos nos edificar, alimentar a nossa fé e vivermos de acordo com os teus preceitos revelados na tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, pela atuação do teu Santo Espírito em nossos corações, e que tudo que falemos seja para a glória e honra do teu santo nome. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos. Amém. Em um mundo com tantas religiões, tantos ídolos, tantas propostas, onde cada um reivindica para si o status de verdade, cada religião diz ter a verdade, parece surgir apenas duas alternativas. Ou todas as religiões são verdadeiras,
ou elas são todas falsas. Ou eu desemboco no relativismo, crendo que todas religiões são verdadeiras, que cada um tem a sua verdade, e o que me motiva a escolher é o meu gosto pessoal. Então eu começo a valorizar as religiões no sentido de que, olha, o que importa é você ter fé. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões expressam a sua verdade, o seu ponto de vista. Ou eu vou para o outro extremo e me torno um cético. Eu duvido e digo, olha, na verdade todas as religiões são falsas. O que vale mesmo é a razão, é a lógica. No entanto, nós fazemos perguntas que percebemos que a vida é mais complexa do que imaginamos. Fazemos perguntas como: de onde eu vim? Qual a origem do ser humano? Qual o sentido da vida? Será que o sentido da vida é trabalhar, é sustentar a família? E quando eu morrer, o que acontece? Para onde eu vou? Será que tudo acaba num túmulo? Porque sinto que está faltando alguma coisa? Porque sinto essa necessidade de ser amado? Será que tudo isso, no final, se resume em duas opções? Relativismo ou ceticismo? Será que eu estou no caminho certo? Será que de fato é o correto servir a Cristo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas e dúvidas. É exatamente neste contexto que Lucas escreve o seu Evangelho. Se você abrir comigo, no capítulo 1, retornar algumas páginas, no capítulo 1, versículo 1 em diante, até o versículo 4, Lucas vai dizer o propósito deste escrito. Lucas, ele escreveu um tratado de 2 volumes. Primeiro volume, o Evangelho de Lucas, e o segundo volume, Atos. E ele diz o motivo, o propósito desses escritos. Visto que muitos houve quem empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Teófilo, tudo indica que ele era um gentio, ou seja, ele não era judeu. Vivia numa cultura helênica, numa cultura grega, na qual ele tinha essas duas expressões, esses dois mundos, essas duas realidades. Tanto o relativismo, a superstição, o pluralismo religioso, no mundo em que a realidade era explicada por meio da mitologia grega e também com a influência de outras religiões pagãs. Ele olhava para isso, ele tinha o quê? O relativismo, o pluralismo religioso. Que religião seguir? Por outro lado, dentro da cultura grega, ele tinha a filosofia, onde já havia os céticos, aqueles que começavam a questionar as explicações baseadas na mitologia grega. Eles questionavam e enfatizavam a lógica e absolutizavam a razão. Então, Teófilo está entre dois mundos. O mundo relativista religioso e o mundo cético dos filósofos gregos. E Lucas diz: para que você tenha plena certeza das verdades em que foste instruído, eu fiz uma pesquisa. E esta pesquisa que eu fiz trata-se da história de Jesus. Eu conversei com pessoas que o viram, que o ouviram. Eu fiz entrevistas. Possivelmente ele conheceu Maria ou alguém muito próximo dela, porque ele trata de assuntos que só Maria conheceria, ou alguém muito próximo dela, no que se refere à infância de Jesus. É o único evangelista que faz isso. Ele faz uma pesquisa acurada e entrega para Teófilo. E diz: isso daqui é para que você tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas escreve também para todos que se identificam e vivem no mundo de Teófilo. E nós vivemos num mundo parecido. Num mundo pluralista,
relativista, onde o conceito de uma verdade absoluta é esquecido. Vivemos também num mundo cético, em que as pessoas se voltam à ciência, negam até mesmo a existência de Deus. E Teófilo, o nome Teófilo significa amado por Deus. Na verdade, somos todos Teófilo. Por quê? Porque vivemos entre dois mundos, relativista e cético. Temos dúvidas, mas somos amados por Deus. E o que precisamos, assim como Teófilo, é constantemente nos alimentarmos da pregação do Evangelho. Pois é a pregação do Evangelho que alimenta e sustenta a nossa fé neste mundo relativista e cético. E Lucas fará isso contando a história de Jesus, aquele que é verdadeiro Deus, que se fez verdadeiramente homem, reunindo a natureza divina e humana em uma só pessoa, e habitou entre nós para cumprir uma tarefa, um serviço, um ministério, a saber, buscar e salvar o que se havia perdido. Neste caos, neste mundo de dúvida, Jesus Cristo vem ao mundo. E esta é uma boa notícia, não? É o Evangelho, são boas novas. E como as pessoas irão receber essas boas notícias, essas boas novas? Como elas irão receber o Evangelho? É muito interessante, eu não tinha reparado nisso, que Lucas, ele começa com alegria. Eles receberam a notícia que o Messias prometido veio, chegou ao mundo, a promessa se cumpriu. E sabe como as pessoas reagem a isso? O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, em seu início tem 5 cânticos. 5 cânticos de exultação, de expressão de alegria. Por quê? Porque o Messias chegou. A nossa esperança se concretizou. Ele nasceu, Ele vive entre nós, mas Ele morreu. No entanto, Ele ressuscitou. E como Lucas irá terminar? Ele termina, obviamente, nos últimos versículos, lá no capítulo 24, versículos 51 e 52. Ou melhor, 52 e 53. Lucas 24, 52 e 53. Os 2 últimos versículos terminam do seguinte modo: então, eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O Evangelho de Lucas começa com as pessoas louvando porque estão alegres, porque nasceu o Messias. E o Evangelho de Lucas termina com os discípulos louvando porque o Messias morreu, mas ressuscitou. De uma parte a outra, nós vemos em Lucas alegria. É uma boa notícia para um mundo que está em desespero. E o melhor, esta notícia é para todos. Esta boa notícia é para homens, mas também para as mulheres. Afinal, em um contexto em que as mulheres eram um tanto desprezadas, o Evangelho de Lucas é o que mais destaca o papel das mulheres no ministério de Cristo. E alguns estudiosos o chamam de o Evangelho das mulheres, de tanto que ele fala da influência, da ajuda das mulheres no ministério de Cristo. É o Evangelho para os gentios, inclusive para os samaritanos, que tinham uma disputa, uma intriga muito grande com os judeus. Eram os argentinos da época, no nosso contexto, né? Existia essa rivalidade. Lucas também foi escrito, esta boa notícia foi dada para sacerdotes, homens conhecedores das Escrituras, como Zacarias, que era um sacerdote, mas também para homens simples, como simples pastores, que passavam boa parte do seu tempo conversando sobre ovelhas, conversando sobre pastores, sobre o seu serviço. Talvez um tema monótono para todo mundo, mas que era o mundo deles. E os anjos aparecem para quem?
para os pastores. E os anjos cantam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre homens e entre mulheres também, a quem Ele quer bem. Esse evangelho é uma boa notícia para o mundo que vive, para o mundo de ceticismo, para o mundo relativista. Este evangelho é uma boa notícia para todos, independente da sua classe social, independente de você ser homem ou mulher, de ser instruído ou não. Este é um evangelho de alegria para todos. Para trazer certeza no mundo relativista, fé em meio ao ceticismo, amor no mundo individualista, Lucas irá narrar o ministério de Jesus, que veio para salvar o que se havia perdido. Entendamos, pois, as características do ministério da graça de Jesus que estão neste texto que nós lemos. E eu vou fazer 3 afirmações sobre o ministério da graça. O ministério da graça foi dado ao Filho. O ministério da graça foi dado ao Filho com a capacitação do Espírito Santo e a aprovação amorosa do Pai. São esses 3 pontos que eu gostaria de expor, explicar e depois aplicar à nossa vida. E perceba que você está vendo aqui o quê? A Trindade comprometida com o ministério da graça, que traz certeza no mundo cético, que mostra a verdade absoluta no mundo relativista. É Deus triuno, empenhado em salvar o homem. O ministério da graça foi concedido ao Filho. Jesus recebeu essa tarefa do Pai. E talvez você pense, mas por quê? Pois o texto diz que Jesus foi batizado. Por que será que ele foi batizado? Por que ele teve que passar por esse processo? Afinal, o batismo significa, simbolicamente, a purificação dos pecados. Jesus tinha pecado? Não. Por que tinha que ser então batizado? Porque ele teve que passar por este processo. Antes, nós devemos entender algo. Jesus foi batizado primeiro para assumir seu ministério. Se você perceber, o texto diz assim: aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Todo o povo foi batizado por quem? Jesus foi batizado por quem? Mas Lucas não diz. Nós sabemos disso por causa dos outros evangelistas. E no contexto também, por inferência, aqui em Lucas chegamos à conclusão que foi João Batista que batizou todo o povo e também a Jesus. Mas por que será que Lucas não cita João Batista? Porque está acontecendo algo aqui. Acho que os irmãos já viram isso em filme, quando aparece uma cena, aí toca uma musiquinha, principalmente se é filme romântico, né? E aí essa cena vai se desfazendo e entra uma outra cena. Já viram isso? Tem um nome dessa transição, mas eu não vou arriscar. Estou com ela aqui na cabeça, mas é melhor não falar para não errar. Não é? Mas muda. Aquela cena vai desmanchando, vai sumindo, né? E aparece outra cena. Está acontecendo isso. Nós temos o ministério de João, mas esse ministério vai sumindo e vai aparecendo um outro ministério. Que ministério é esse? O de Jesus Cristo. Então este texto ele marca uma transição. Se os irmãos olharem um pouco antes, parece que a história de João Batista e de Jesus caminham juntas até este ponto. Do capítulo 1, no capítulo 1, versículo 5 ao 25, você vê a predição do nascimento de quem? De João. Logo em seguida vem a predição do nascimento de Jesus. Logo em seguida, no capítulo 1 ainda, versículo 39 ao 45, Maria visita Isabel. Maria, mãe de Jesus. Isabel, mãe de João. Aí no capítulo 1 você vê o nascimento de João. No capítulo 2 você vê o nascimento de Jesus. No capítulo 3 você vê o ministério de João. Está faltando então o ministério de Jesus, que vai começar no capítulo 4. E os últimos versículos do capítulo 3, antes da genealogia, é justamente esse episódio do batismo que está fazendo uma transição. O ministério de João Batista está se apagando e está agora vindo o ministério
de Jesus Cristo, o ministério da graça. E João Batista entendeu isso. Ele entendeu isso. E isto responde à pergunta: por que esse período de transição ocorre justamente no batismo de Jesus? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Não no sentido de que ele não conhecia a Jesus, porque eles eram primos, mas no sentido de que ele não sabia exatamente quem era o Messias, quem haveria de vir. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Mas agora João afirma: é este. Ele aponta para Jesus. É ele que eu vim anunciando. É ele o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E você pergunta: João, como você chegou a essa conclusão? Ele te responde, versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Por que, João? Porque eu o batizei. E no dia em que ele foi batizado, eu vi o Espírito Santo pairando sobre ele. E eu escutei uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. João não tem mais dúvida. No mundo de ceticismo, de dúvidas, João viu o Messias. Ele não tem mais dúvida. Este evento foi usado para fortalecer a fé de João Batista. Será que ele não pode ser usado para fortalecer a sua? Neste mundo cético, relativista. E a pergunta é então, voltando: por que Jesus tinha que ser batizado? Uma vez que Jesus não possuía a mácula do pecado, e já que o batismo indica a lavagem do pecado, por que, pois, ele submeteu ao batismo? De fato, a água do batismo reflete essa necessidade de ser limpo do pecado. Jesus era sem pecado, não havia pecado nele. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz: ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém, sem pecado. Não havia pecado algum nele. Agora pergunto: e sobre ele, tinha pecado? Nele não. Mas sobre ele, tinha pecado? A gente fica na dúvida, não? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Isaías 53, nós vamos ler alguns versículos. Nós vemos aqui a profecia se cumprindo na vida de Jesus, em seu batismo. O profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 53, versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Tinha pecado sobre ele, que não era dele, eram os nossos pecados. E quando Jesus se batizou, ele estava dizendo para o mundo, ele estava assumindo o seu ministério. O ministério de João se concretizava porque ele fez o que deveria ser feito. O ministério dele era anunciar o Messias. E ele viu o Messias e disse: é este que tira o pecado do mundo. É este o Cordeiro de Deus, porque o pecado dos seus eleitos estão sobre ele. Ele está carregando os pecados de todos nós. E ele vai purificar esses pecados. Este símbolo do batismo será concretizado na obra de Cristo Jesus. Por isso Paulo pode dizer, lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele levou os nossos pecados e Ele purificou os nossos pecados na cruz. Por isso, João afirma, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi batizado para assumir o seu ministério, para inaugurar o seu ministério, e ele fez isso em oração. O texto lá em Lucas nos diz, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e ele então orava. Jesus orava. Lucas é o evangelista que mais mostra a vida de oração de Jesus. Jesus orou não só em conexão com o seu batismo, mas também quando as multidões se congregavam. Antes de escolher os 12 discípulos, ele orou. Ele orou em conexão e depois de alimentar miraculosamente as multidões. Ele orou quando estava para perguntar, quem dizem quem eu sou? Ele orou antes de ensinar o Pai Nosso. Ele orou ante o túmulo de Lázaro, em favor de Pedro, durante a noite na ceia do Senhor. Ele orou no Getsêmani. Ele orou na cruz. Ele orou depois de ressurreto. Porventura, ele não oraria ao assumir este ministério, de levar sobre si os pecados? Portanto, o texto diz, e Jesus, estando a orar, o céu se abriu. E essa expressão, o céu se abriu, ela aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quando fala de visões. Ezequiel mesmo diz que quando o céu se abriu, capítulo 1, versículo 1, ele teve visões. João também, por diversas vezes ele cita em Apocalipse, o céu se abriu, e eu vi, por exemplo, um cavalo branco. E ele diz o significado disso. E agora nós vemos o ministério de Jesus sendo revelado aos homens. De modo que o autor de Hebreus pode citar que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. É isso que significa quando nós falamos que Jesus Cristo viveu a fim de cumprir o ministério que o Pai o deu.
E nós explicamos aqui por que ele teve de ser batizado. Ele teve de ser batizado para assumir diante dos homens o seu ministério, para inaugurar esse ministério, que era o ministério de levar o pecado de muitos sobre si. E ele foi batizado para que todos o conhecessem como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele fez isso em oração. Logo após isto, nós vemos o segundo ponto, que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. O ministério da graça tem a capacitação do Espírito Santo. Jesus não faz isso só. Jesus tem, sendo ele verdadeiramente homem, a capacitação do Espírito Santo. E diz aqui que o Espírito Santo, ele desce de forma corpórea de pomba. E você pergunta, mas por que de pomba? Será que as pessoas daquela época entenderam? Segundo os estudiosos, sim. Porque nos escritos sagrados do judaísmo, existe apenas uma passagem em que o Espírito de Deus é comparado a uma pomba. Eles haviam aquilo que é chamado de Targums, que era como se fosse uma versão da Torá, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que estava em aramaico. Era como se fosse uma tradução da linguagem de hoje que nós temos, né? E lá eles fazem a seguinte tradução, quando fala do Espírito Santo pairando sobre as águas, lá em Gênesis. Ele diz assim, que o Espírito Santo pairava, ou melhor, sobrevoava sobre as águas como uma pomba. Então eles conheciam esse simbolismo do Espírito Santo no que se refere à pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, mas era um simbolismo. Então quando eles viram o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, eles não tiveram dúvida. Era o Espírito Santo. E a palavra aqui, uma tradução literal no grego, ela é muito enfática, ela diz assim, o Espírito Santo, o Santo. Dizendo, não é qualquer um. Era de fato o Espírito de Deus, o Espírito Santo que pairou sobre ele. O Messias tomou sobre si a culpa de seu povo e é o Espírito Santo com todo o seu poder que o capacita. Cumpre-se a profecia, lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. As pessoas estavam entendendo que ali estava o Messias, que fora prometido no Antigo Testamento. Ele sim tem o Espírito Santo. Isso é muito interessante, pois quando Jesus inicia o seu ministério, ele vai ser tentado. Lá no capítulo 4. E o capítulo 4, versículo 1 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Foi tentado, foi guiado ao deserto, foi tentado, e também pelo Espírito que o capacitou, ele não caiu. Depois no versículo 14, ainda no capítulo 4. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. E quando ele vai a Nazaré, sai da Galileia, vai a Nazaré, ele abre o rolo na sinagoga e ele lê. E o que ele lê? Versículo 18 do capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele está cumprindo aqui o seu ministério, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo agora se torna o seu companheiro e segue todo o seu ministério com ele. De modo que o ministério da graça tem a capacitação do Espírito Santo. Por último, terceiro ponto, nos mostra que o ministério da graça tem a aprovação do Pai. Versículo 22 diz, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti está todo o meu prazer.
Essa voz não se diz de quem é, mas é fácil entender que é do Pai, pois ele diz: tu és o meu filho. É o Pai dizendo. Deus Filho assume o ministério, Deus o Espírito Santo o capacita, se torna o seu companheiro constante em seu ministério, e agora Deus o Pai se faz presente dizendo: tu és o meu filho amado, todo o meu prazer está em ti. O Pai já tinha declarado o seu amor pelo seu Filho. Pela boca do profeta Isaías, lá no capítulo 42, versículo 1 ao 7, nós lemos a seguinte afirmação. É importante nós lermos este texto para entendermos que é a profecia se cumprindo. Capítulo 42 de Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O Messias, o Filho amado, oficializa então o seu ministério, com a capacitação do Espírito Santo e com a aprovação amorosa do Pai. O Pai o amava antes do Filho vir ao mundo. O Pai ama o Filho desde a eternidade. Este amor é eterno, não tem início nem fim. Porque geralmente quando nós falamos de eternidade, nós pensamos de algo que não tem fim. Mas quando nós pensamos que a eternidade é a dimensão em que Deus habita, e Deus não tem início nem fim, sabemos que a eternidade de igual modo. É o tempo que não tem início nem fim. Então, o amor do Pai para o seu Filho é atemporal. Não pode ser influenciado pelo tempo. Ele não conhece limite de tempo. Este amor se eleva acima de qualquer limite temporal. Ele tem todo o prazer no Filho. No silencioso repouso da eternidade, o Filho foi objeto do amor do Pai. E agora o Pai faz essa confirmação pública. Quando o Filho assume sua tarefa do ministério da graça, o Pai então verbaliza esse amor diante de todos em relação ao Filho. E agora você pergunta, ok, o ministério da graça foi dado ao Filho com a capacitação do Espírito Santo e a aprovação amorosa do Pai. E que isso tem a ver comigo? Como isso responde àquelas perguntas que você fez no início? Talvez não esteja claro para você. Chega o momento de nós aplicarmos esses três pontos doutrinários que nós afirmamos. Pense. Deus é absolutamente santo. Esse Deus, não por uma mera necessidade de si mesmo, para si mesmo, mas por absoluto amor e bondade criou o mundo. E Ele habitou com um vasto tipo de animais e plantas. E então, quando Ele termina seu coroado ato da criação, é moldar uma criatura, a sua própria imagem e semelhança. E Ele sopra nessa criatura seu próprio fôlego de vida. E dá a essa criatura preeminência sobre toda a criação, domínio sobre todo o mundo. E dá-lhe também uma tarefa: refletir o caráter do seu Criador. E Deus enche-lhe de todo tipo de benefício, mas lhe dá uma restrição: não comer do fruto proibido. Do contrário, morreriam. Então essa criatura, totalmente ingrata, que deve tudo ao seu Criador, se vira e toma o fruto. Por quê? Por querer ser igual ao seu Criador. Sereis como Deus. E ela toma o fruto. E abertamente, obstinadamente, desafia a lei do Criador. E suponha que Deus tenha apagado a humanidade da terra. Ele seria injusto? Não.
Ele não seria injusto. E de fato, como afirmou Jonathan Edwards, não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno. A qualquer momento, a mão dos homens não é suficientemente forte quando Deus se levanta. O mais forte deles não tem poder para resistir-lhe. E ninguém consegue se livrar de suas mãos. Ele não só pode lançar os ímpios no inferno, como pode fazê-lo com a maior facilidade. O nosso Deus não pode ser controlado. Ele não é manipulável. Ele é livre. Ele faz o que quer. Quem pode resistir à sua vontade? Se ele decidisse enviar todos para o inferno, quem o impediria? Aí eu lembro, e eu citei essa semana, as Crônicas de Nárnia. Há um trecho que diz assim: se alguém aparecer na presença de Aslan, o leão que representa Jesus, sem que seus joelhos tremam, ou é o mais corajoso de todo o universo, ou é um tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia, assustada. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que é. Perigosíssimo. Ele não pode ser domesticado. Este leão é indomável. Mas ele é bom. Ele é rei. Eu os asseguro. Ele é misericordioso. Ele é gracioso. Ele me ama. E a maior prova disso é que Deus, uno em essência, tria em pessoa, está plenamente empenhado em salvar a minha alma. Ele me ama. As três pessoas da unidade da divindade estão interessadas na nossa salvação. Deus poderia nos enviar para o inferno e Ele seria justo. Mas Ele resolveu na eternidade. O Pai nos amou na eternidade. Ele já tinha ouvido todas as blasfêmias que você iria dizer. Antes de você nascer, Ele já tinha visto todos os seus pecados que você escondeu debaixo do tapete, escondeu atrás das cortinas, que você não confessou para amigo mais íntimo. Ele viu tudo, mas Ele nunca deixou de te amar. E Ele te amou na eternidade. Amor que não tem início nem fim. E Ele expressou esse amor. Ele enviou o seu próprio Filho, o amado. Aquele que Ele disse: este é meu Filho amado em que está todo o meu prazer. Eu estou dando Ele um ministério da graça. E sabe o que é graça? Favor imerecido. Eu estou dando a Ele um ministério, uma tarefa graciosa de salvar aqueles que haviam se perdido. E Ele vai morrer. O leão será feito cordeiro. Ele será entregue. O Filho tomou sobre si os nossos pecados, nossas iniquidades, rebeldia. Foi ultrajado, cuspido, seu corpo dilacerado. Na cruz Ele foi rejeitado. Lá na cruz, Ele bradou para o Pai, que o amava, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Eu não sinto mais o seu amor, eu só sinto a sua ira. Só a sua ira. Ele bebeu o cálice de ira que nos estava destinado. Bebeu até a última gota. E o Pai, então, depois de ter derramado toda a sua ira, toda a sua justiça sobre ele, encheu este cálice agora de amor e nos entregou e nos disse: eu te amo assim como eu amo meu filho, porque ele pagou os seus pecados. Eu o amo. Eu poderia condená-lo. Poderia ter enviado você ao inferno. E seria justo. Mas eu não o fiz. Seu pecado tem que ser pagado. Mas você não tem condições de pagar. Eu vou enviar aquele que tem. E ele vai morrer por você. Vou entregar o meu filho. A ira de Deus foi absorvida pelo Filho.
a ira de Deus foi aplacada. E aí Paulo diz assim, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele tomou toda a ira de Deus sobre si, para que ela não caísse em nós. Pelos méritos de Cristo Jesus, pelo amor de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós fomos salvos. E agora, versículo 33 do mesmo capítulo 8, vai dizer assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem o justifica. Nós devíamos a Deus. E isto foi pago pelo sacrifício de Jesus Cristo. Versículo 32, capítulo 8 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A alma que pecar, esta morrerá. Ele não pecou, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Então ele teve que morrer por nós. Se a alma que pecar, esta morrerá, a alma que não pecar, viverá. Se ele não pecou, ressuscite-o. E se nós estamos com ele, também com ele ressuscitaremos. Ele pagou todo o preço. E ele vai dizer que o mesmo Espírito que habitou em Cristo também habita em mim. Ainda em Romanos 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Antes eu era filho da ira, filho da desobediência, como diz lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Mas agora, por causa do sacrifício de Cristo, eu sou filho de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, o companheiro, que é o Espírito Santo, que andou com Cristo em todo o seu ministério, habita em quem? Em mim. Ele agora é o meu companheiro. Ele é o Consolador que me guia. Eu já não estou só. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Ele me guia. Ele não me deixa só. A presença graciosa de Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Eu chamo agora Deus de Paizinho. Meu Pai querido, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Se por causa do sacrifício de Cristo Jesus, você é considerado filho, significa que você também agora é verdadeiramente amado. Por isso que Paulo ele vai dizer, nenhuma condenação há por causa do sacrifício de Cristo. Agora vocês que não eram filhos, são filhos de Deus. E por serem filhos, assim como o Pai ama o seu filho, ele também te ama. E como Paulo vai terminar este capítulo? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te ama plenamente, assim como Ele ama o Filho, porque você está em Cristo Jesus. E nada poderá te separar de Cristo. Nada poderá te separar do amor dele por você.
você é eternamente amado. Talvez isto responda às nossas perguntas. Isto responde: de onde vim? A minha origem está naquele que criou os céus e a terra. Para onde eu vou? Eu vou agora morar com Ele. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque o Filho, aquele que por intermédio dele foram criadas todas as coisas, Ele mesmo tomou sobre si o meu pecado. E eu estou seguro. Eu sei que a minha vida não termina no túmulo. Ela termina em eterna alegria com Cristo Jesus. Quando os meus olhos, marejados de lágrimas, quando o meu corpo castigado pela doença, pelo sofrimento, quando a minha alma dilacerada, angustiada pelos reveses da vida, pelas circunstâncias adversas, quando os meus olhos se fecharem aqui na terra, eu vou abrir nos céus e Ele enxugará todas as minhas lágrimas. E enquanto eu viver, qual é a razão do meu viver? Qual é o propósito da minha vida? O que eu devo fazer? É Lucas que vai dizer. Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele vai dizer que o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus a levar o seu ministério a bom termo, Ele também nos capacita para que testemunhemos. Vocês receberão o Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Sabe o que Ele está dizendo para nós? Se você tem a consciência de que você foi salvo, redimido, que você é amado eternamente pelo Pai, testemunhe disso. Onde, Senhor? Em todos os lugares. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, onde você está inserido, no seu trabalho, na sua escola. Testemunhe. Mostre a saída para as pessoas que estão presas, amarradas pelo relativismo, pelo ceticismo. Mostre a verdade absoluta, que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Você diz, mas eu não consigo. Será que o mesmo Espírito que capacitou Jesus não é poderoso para te capacitar a viver para Ele? E o que eu preciso mais? Quando Jesus assumiu sua tarefa, Ele orou. Ore. A semelhança do seu Mestre, a semelhança do seu Salvador. E saiba que o Espírito Santo habita em você para capacitá-lo para viver para Ele. Portanto, Lucas, que era médico, ele vai mostrar a cura para a sua alma. E a cura está no Evangelho. Louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Palavra esta que sustenta a nossa fé em um mundo em que muitos conceitos, posições e religiões reivindicam para si a verdade. Mas nós sabemos que só há uma verdade. E a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós sabemos que esta verdade se chama Jesus Cristo, o qual veio ao mundo, que foi criado por intermédio dele, a fim de nos salvar, pois estávamos perdidos, vivíamos e andávamos de um lado para outro, como folhas secas, lançadas pelo vento, sem sabermos aonde ir. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, nos deu palavra de vida eterna, e agora sabemos que somos guiados por Ti. E é por meio deste Evangelho que nos salvou. É por meio da pregação dele que a nossa fé também é alimentada e sustentada. No mundo em que há ceticismo, dúvida, o Teu Santo Espírito nos convenceu da verdade, quebrando as resistências pecaminosas dos nossos corações, levando-nos a Ti de forma amorosa, pois o Senhor nos amou na eternidade
e com benignidade o Senhor nos atraiu a Ti mesmo. Louvamos-te, ó Pai, pois grande eram os nossos pecados. Tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar, mas o Senhor enviou o Seu Filho, o qual tomou sobre si todas as nossas transgressões, pecados e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelo Seu sacrifício nós fomos sarados. E agora, outrora, chamados de filhos da desobediência, filhos da ira, somos chamados de Teus filhos. Podemos nos achegar a Ti, chamarmos o Senhor de Pai e sabermos que em todos os momentos de nossas vidas podemos contar com o Seu amor paternal. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. E que este amor nos motive a levar esta mensagem. Que não escondamos esta luz no mundo de trevas. Antes que brilhemos, que sejamos luz, para que outras pessoas conheçam este Evangelho que salva e transforma a vida do pecador e dá sentido à vida neste mundo em que o caos o oblitera. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Que ela esteja arraigada aos nossos corações e que nós a vivamos para a glória e honra do Teu santo nome, pois para isso nós fomos criados, para louvar o Teu nome e para desfrutarmos eternamente de Ti, pois o Senhor é o nosso prazer, o Senhor é o deleite da nossa alma. E nós oramos com fé e no nome do amado, aquele que levou sobre si os nossos pecados. Amém. Agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno e imensurável de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo habitem abundantemente em vossos corações para todos sempre. Amém.